Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dia de Campo, ou melhor, ao Empreender no Campo. Por aqui você acompanha comigo histórias de negócios e empreendimentos de pessoas que decidiram investir nos recursos naturais da produção no campo. E para participar conosco temos uma convidada especial, é a nossa especialista Natália Lack, ela que é analista do Sebrae no DF. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Bruno. E no nosso tour de hoje nós vamos conhecer o Vila Triaca. Trata-se de uma ecopousada que oferece hospedagem, gastronomia, relaxamento e enoturismo. Além disso tudo, por lá você também encontra um espaço de produção de vinho, olha só, com uvas cultivadas ali mesmo no local. Ficou curioso? Eu também. Te apresento agora o Vila Triaca. Ronaldo Cirilo Triaca, tenho 57 anos, minha formação é administração, formei em administração de empresas com ênfase em agroindústria, sou também na área da agricultura técnico e agropecuária, né? E também sommelier. Eu senti a necessidade da diversificação para otimizar a propriedade, na verdade, né? Para gerar mais renda. Vimos que a nossa propriedade tinha belezas naturais, né? E resolvemos otimizar esses recursos naturais da propriedade. E também percebemos que esse lado leste aqui do Distrito Federal, esse canto do Distrito Federal, não tinha nada relacionado a agroturismo, né? E nem a hotelaria. Então vimos que era um potencial, né? Um potencial de negócio, né? Então fiz uma pesquisa de mercado anteriormente, né? Antes de iniciar, e vimos que realmente teria chance de obter sucesso nesse novo empreendimento. Trabalhei por 9 anos na Emater, foi nesse período é que nós criamos a Feira Agro Brasília, que é uma das maiores feiras de tecnologias agropecuárias do Brasil hoje, está entre as 5 ou 6 principais. E foi nesse período que nós decidimos e implantamos esse projeto, porque vimos o potencial, a Emater deu um suporte muito grande também. Foi realmente uma evolução gradual, gradativa, para que nós chegássemos nesse conceito hoje de uma pousada de charme. Não é um hotel fazenda, né? Nós desviamos um pouquinho, tínhamos tudo para ser um hotel fazenda, mas nós percebemos que o hotel fazenda hoje, existem muitos hotéis fazenda no Brasil, mas poucos hotéis de campo, pousadas de campo, em que foca em sustentabilidade, em relaxamento, descanso, né? Apreciação da natureza e um bom atendimento com uma boa estrutura, né? Então temos uma equipe direcionada para a parte de gestão, onde está a minha filha, né, Natália, a minha esposa, eu também, obviamente. Temos uma supervisora financeira, né? E temos um consultor também, né, financeiro. Nós temos realmente uma taxa de ocupação muito boa o ano todo, finais de semana sempre lotados e em meio de semana uma taxa de ocupação média entre 60% a 70%. Somado a isso, hoje também o mundo do vinho, pois nós incorporamos, né, consegui realizar um sonho, uma paixão de produzir vinho, e hoje nós inserimos então a produção de vinhos a hospedagem, a pousada. Então, aquele conceito de hotel vinícola, né?
Então nós estamos conseguindo executar isso, então hoje ainda mais nós temos o hóspede, o visitante, ele fica mais encantado ainda por essa experiência enoturística. O nosso diferencial, como eu falei, é um tripé. Primeiro é o atendimento. O segundo é a natureza toda, né? E por último, né? É claro, o mundo do vinho, né? Que se encaixa perfeitamente a esses outros dois fatores. Até porque essa propriedade, o foco sempre foi produção de cereais, de grãos, né? Mas hoje o espaço que nós definimos para o hotel, aqui a pousada, não se usava para o plantio. Então foi otimizado, né? A questão de integrar produtos locais, principalmente a agricultura familiar, faz parte do conceito sustentabilidade, né? E nós temos um conjunto de práticas sustentáveis aqui, que inclusive nos credenciaram, e hoje a gente faz parte da Associação de Hotéis do Roteiros de Charme. Tivemos o apoio da administração local, do Paranoá, né? Também da Emater, né? E o Sebrae, né? O Sebrae sempre nos ajudou desde o início, né? Nos ajudou a nos profissionalizar. A Vila Triac tem 11 anos hoje e desde o início o Sebrae esteve conosco. O principal insumo para você fazer um bom vinho é a uva. E é por isso, o principal motivo de nós estarmos produzindo vinho aqui em Brasília é justamente o nosso clima excepcional no inverno. Coisa que não é possível, por exemplo, se produzir no inverno em regiões tradicionais do mundo do vinho, porque o inverno é muito rigoroso. A gente linka muito a produção de vinhos finos com regiões frias, mas nessas regiões frias, como Velho Mundo, Rio Grande do Sul, etc., é praticamente impossível produzir no inverno. Então, aqui em Brasília, a gente consegue uma uva de ótima qualidade, produzir uma uva de ótima qualidade no inverno, né, invertendo o ciclo da videira, não deixando a planta produzir no verão, e sim produzir no inverno. E aí a forma de elaborar o vinho é você ter bons equipamentos, isso nós já temos, né? E aí quando eu falo nós, é um grupo de 10 associados na parte da industrialização, na parte da elaboração dos vinhos. Então é assim que nós chegamos ao nosso primeiro rótulo, que é o primeiro vinho fino de Brasília, que é o Seu Claudino, né? Que é uma homenagem ao meu saudoso pai. E também ao Dona Irani, que é o rosé, né? Feito também de uva, os dois feitos com uva Syrah, né? Temos outras variedades, né? Tá já produzindo aqui também. Tudo uvas viníferas, né? Não são uvas de mesa, porque é uma divisão genética aí. Esse é o nosso Sauvignon Blanc, né? Uma uva francesa e que vai muito bem aqui, aplicando a técnica poda invertida, né? Tecnologia dupla poda ou poda invertida. Então é um vinho branco seco, né? Com muita fruta, né? Muito aromático. Aqui está o nosso rosé, homenagem à minha saudosa mãe, como ela era carinhosamente chamada aqui, Dona Irani, né? A caricatura dela. Tá? É um blend, né? É um corte de variedades Syrah, Grenache e Tempranillo. Então aqui está o nosso carro-chefe, né? Que é um tinto seco da uva Syrah, né? Origem francesa. E nós temos o Seu Claudino também, em homenagem ao meu saudoso pai, como ele era chamado aqui, o Seu Triaca, o Seu Claudino, que está uma caricatura dele, com um chapelão de palha, como um bom italiano. Então, Seu Claudino Superiore, temos o Seu Claudino somente, né? Então são dois rótulos, esse aqui seria o reserva, né, do tinto.
realização de um sonho. Mas também eu sabia que se eu conseguisse elaborar um vinho aqui, a pousada o negócio, hotelaria ia ganhar muito, né? Essa sinergia, né? Esse conceito hotel vinícola usado a nível mundial, né? Acaba que a produção de vinhos, né? Cria-se novos atrativos para quem vem se hospedar, ou mesmo só visitar, né? Mas para quem está hospedado, além de curtir a natureza, fazer uma trilha, curtir uma piscina, né? O restaurante, nós temos algumas opções no pacote de enoturismo, que é piquenique no vinhedo, um tour no vinhedo com degustação dos nossos vinhos, degustações harmonizadas com os nossos vinhos, né? Então, a vindima, né? A nossa propriedade tem em torno de 300 hectares, aí tem a sede com um galpão para acomodar insumos e máquinas para a lavoura, embora, como eu já falei, é uma lavoura pequena. Temos a estrutura da pousada em si, de hospedagem, né, de unidades habitacionais, restaurante, né, a parte de lazer, de piscina, tem um auditório também para palestras, que fica também anexo à pousada. E agora essa estrutura de vinhos aqui, que é um vinobar, né, um wine bar, vinobar ou wine bar, né, e brusqueteria, que foi inaugurado recentemente. E é onde nós vamos, de fato, vai ser o local principal para vender nossos vinhos e também os produtos locais. Vamos ter um empório aqui, fazendo benchmarking, né, viajando. Eu aprendi com uma grande professora hoteleira, né, uma colega de pousada, que ela diz sempre assim, que os olhos precisam viajar. No empreendedorismo não pode ter acomodação. Você tem que estar sempre buscando melhorias de qualidade, de estrutura, de gestão no seu negócio, para que você não seja engolido pelo próprio mercado. Tenho esse espírito empreendedor e eu vejo com muito otimismo, porque agradeço muito a Deus por essa evolução que nós tivemos em 11 anos. Para mim, assim, foi uma grande evolução. Não esperava chegar onde nós estamos hoje, sinceramente. E eu acredito que ainda temos alguns degraus a subir a nível de conceito, de hotel de charme, de hotel sustentável, de vinhos de qualidade para buscar um padrão internacional. Então, eu enxergo com muito otimismo e sabemos que temos um processo evolutivo ainda. Bacana, né, gente? Se você já possui propriedade em que possa investir, é interessante que você explore tudo o que conseguir. Como vimos, o Vila Triaca explorou bem o espaço e a terra também. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta conversaremos com ela, com a analista do Sebrae DF, Natália Alac. Ela vai trazer dicas valiosas para você que quer empreender no campo. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o nosso Empreender no Campo. No primeiro bloco, nós conhecemos o Vila Triaca, esse espaço lindíssimo com uma pousada incrível, onde você consegue desfrutar ainda também de um bom vinho. E quem comenta sobre este lugar comigo é a Natália Alac, ela que é analista do Sebrae do Distrito Federal. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. A gente é que tem a honra de recebê-la aqui para esse bate-papo super especial. Natália, tem sido cada vez mais comum, né, os empreendedores apostarem, investirem
em negócios no campo, né? Sim, com certeza. E eu acho que hoje a gente já tem um fenômeno, né, que a gente chama das novas ruralidades, de entender o campo para muito além da produção agropecuária. E o turismo, ele realmente representa uma oportunidade para os empreendedores do campo, e o Vila Triaca, na verdade, ele é um excelente exemplo, na verdade, uma das maiores referências que a gente tem aqui no Distrito Federal. Eu vejo assim, eu acho que o Ronaldo Triaca, né, ele é inquieto, como todo empreendedor, né? Então, se você olhar o histórico, né, da Vila Triaca, ele começa com as atividades agrícolas, aí cria a Agrobrasília. Aí, com a Agrobrasília, ele entende a necessidade de oferecer hospedagem naquela região, aí nasce a hospedagem, e aí, num primeiro momento, uma hospedagem para atender muito o público da Agrobrasília, mas ele vai realmente buscando excelência nessa hospedagem, né? Hoje, o Vila Triaca faz parte dos roteiros de charme, então ele oferece uma hospedagem muito diferenciada. E aí, recentemente, a gente tem a história dos vinhedos, né? Da Vinícola Brasília. Na verdade, ele começa a produzir as uvas e aí ele entende que eles precisam de uma base, de um grupo mais coletivo para estar processando essa uva, transformando em vinho. Aí nasce a Vinícola Brasília. Então, hoje você tem todo um arranjo produtivo local em torno do turismo, das atividades agrícolas e do enoturismo e da viticultura. E a gente sabe, né, Natália, que a produção de vinhos, né, tem crescido, né, cada vez mais em outras regiões. Então, o Distrito Federal, assim como Goiás, outros estados também, aí eu posso citar o estado de Pernambuco, aquela região ali de Petrolina, que também eles já estão produzindo a própria uva e que já também estão, inclusive, envasando, engarrafando garrafas, né, de vinho, né? É uma quebra de paradigma, né? A gente realmente não associar o vinho somente à região sul. Então, hoje a gente tem o vinho do Cerrado, que são vinhos, inclusive, finos, né? Vinhos com alto valor agregado. Então, a gente começa também a criar uma cultura de consumo para esses vinhos, né, dessas outras regiões. Então, hoje aqui a gente tem essa experiência em Brasília, concentrada no PADEF e em outras regiões, mas no PADEF hoje a gente tem 10 vinhedos, né, 10 produtores que juntos formam a Vinícola Brasília. E aí a gente também tem experiências muito exitosas já na região de Pirinópolis, de Corumbá, né? E é o que a gente sempre conversa, a gente não está falando de concorrentes, a gente está falando da formação de uma oferta e de um mercado consumidor para esses vinhos, né? E a gente está posicionando os vinhos do Planalto Central. Então esse é o nosso trabalho, é que esse grupo de empreendimentos dessa região comece realmente a carimbar, né, e a posicionar a nossa região com os vinhos do Planalto. E, consequentemente, né, Natália, a gente sabe que essa região do PADEF é uma região muito rica, né? Sim. E que muita gente ainda não conhece, né? E ainda tem muito campo, né? Ainda tem muita área a ser explorada lá, principalmente para quem quer trabalhar o turismo de natureza, para quem quer explorar essa parte do ecoturismo rural, né? Bruno, assim, não só no PADEF, né? Hoje, por meio da minha atuação do SEBRAE, a gente tem mapeado 9 iniciativas organizadas de turismo de natureza no Distrito Federal como um todo. Então, a gente tem os empreendedores do PADEF muito voltados para o enoturismo, mas eu conseguiria te citar várias outras iniciativas que a gente tem aqui nas nossas regiões administrativas. Mas eu acho que o PADEF, ele é muito estratégico, né, nessa questão do enoturismo e também em produtos e serviços voltados mais para o mercado de luxo. Eu acho que essa, na verdade, é a vocação do PADEF e desses empreendedores. Então, tudo que eles oferecem, seja a hospedagem, as experiências de enoturismo, são sempre com muito valor agregado para um público realmente mais A, B. Não só tomando como exemplo, Natália, a região do PADEF, mas, por exemplo, o empreendedor, o futuro empreendedor, tem uma terrinha ali, ele quer explorar essa terra, como torná-la rentável? O que esse empreendedor ou esse futuro empreendedor ele deve fazer? Quais são as burocracias que ele vai enfrentar? Bruno, eu acho que o primeiro passo é o planejamento,
né? Então, eu acho assim como qualquer outro modelo de negócio, tem que se haver aí um planejamento, um plano de ação, né? Um planejamento, uma pesquisa de mercado, um entendimento da região que você está, compreender quem que é o seu possível mercado consumidor. Então, a partir da hora que você tem essas informações, você consegue começar a direcionar o seu negócio. Eu acho que a gente dedica muito pouco tempo ao planejamento, né? E muitas vezes você começa já a investir dinheiro, investir recurso e depois você se dá conta, mas cadê o meu turista? Cadê o meu consumidor? Mas você não fez esse trabalho prévio de estudo realmente de mercado para entender qual é a melhor atividade que você pode desenvolver ali na sua localidade. E além de, é claro, né, Natália, de toda essa visão lucrativa, digamos assim, é preciso também se preocupar com a questão do meio ambiente, né, da sustentabilidade, já que trata-se de ambientes, né, de terras, né, que estão ali na natureza, terras que realmente elas precisam de uma atenção, de um cuidado especial, né? Quando o assunto é a sustentabilidade. Né? Eu acho que a questão da sustentabilidade, ela é uma premissa básica em todos os negócios e nos negócios do campo, ela realmente é um pilar fundamental, porque na verdade é ela que vai viabilizar a própria atividade numa perspectiva temporal, né? Então a gente está no cerrado, a gente precisa ter um comprometimento muito grande com o cerrado, com as nossas águas, com as nossas nascentes, e todos os empreendimentos que realmente estão aí trabalhando na perspectiva do turismo, a sustentabilidade é um pilar muito forte, já na concepção do negócio. Em realidade, mas isso acaba também, né, Natália, agregando outros valores locais, inclusive, né? Muito provavelmente, o caso do Ronaldo, ele precisa ali da agroindústria familiar local para movimentar, é o que acaba movimentando toda uma cadeia, né? Exatamente. Eu acho assim, turismo é parceria. Não tem como a gente pensar no turismo se a gente não pensar em parcerias, porque você nunca vai ser capaz de atender 100% a demanda de um turista. Isso eu acho que é um fato. Então ele vai precisar comer, ele precisa chegar lá, ele precisa se divertir, se hospedar. Então, naturalmente, a gente vai ter que começar a criar uma cadeia ali de produtos e serviços em torno desse visitante. Então, no campo, né, a gente trabalha muito com o termo produção associada ao turismo, e a gente consegue, a partir da experiência do Ronaldo, ver isso na prática, porque ele oferece a hospedagem, aí ele também se junta a outros empreendimentos para trabalhar a Vinícola Brasília, e ele tem uma série de produtores locais que estão aí fornecendo produtos e insumos para ele e também escoando a sua produção na Vila Triaca, porque a Vila Triaca se torna um empreendimento âncora e você tem vários produtores locais que também utilizam a Vila Triaca para escoar suas produções. Agora, Natália, para quem está nos assistindo, para quem quer abrir, para quem quer empreender no campo, qual é o caminho, quais as dicas que você deixa aqui para o nosso futuro empreendedor? Então, no caso do turismo, né, de natureza, que é a minha área de atuação, eu acho que existe um legado da pandemia que não vai se perder, que é a gente realmente perceber o nosso local, a nossa região. Eu acho que a gente teve que exercer esse olhar muito forte durante a pandemia e claro que agora a gente já pode viajar, né, para outros lugares, mas a gente não vai mais deixar de lado esse olhar para a nossa região e para o nosso local. Então as viagens nas proximidades, elas se mantêm como uma tendência, isso é um ponto muito importante. Então existe uma demanda local e regional que sim, que vai consumir os produtos de sua própria região em viagens mais rápidas, de final de semana. Então existe uma oportunidade de mercado, né, que é o turismo das proximidades, que se fortaleceu muito na pandemia. E eu acho que a minha dica é não se apegar, eu sou turismo de aventura, eu sou turismo disso, não se apegue muito a segmentos específicos e trabalhe a excelência na oferta do seu produto e serviço. Isso que é fundamental. É isso que o consumidor quer. Ele quer um produto de excelência e a gente precisa trabalhar nesse sentido, porque a gente tem, de fato, um mercado com alto poder aquisitivo aqui em Brasília e na região próxima. Então, eu acho que o começo pode, sim, ser uma visita ao Sebrae para trocar ideia, para aumentar o seu repertório aí, né, do que possa ser aí uma atividade rentável e sustentável na sua propriedade. E o Sebrae está aí para isso, né? A nossa existência é essa, né? A nossa missão é essa.
Natália, quero agradecer aqui a sua participação com a gente no nosso programa Empreender no Campo. Eu que agradeço, Bruno. Um prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores. Foi ótimo, com certeza muito enriquecedor para todos que estão nos assistindo, para os futuros empreendedores. Obrigada. É isso aí, gente. Pessoal, foi ótimo o nosso bate-papo, mas o programa está ficando por aqui. Espero que você consiga aproveitar aí algumas dicas da nossa especialista e até da história que apresentamos aqui hoje. Eu fico por aqui, mas você já sabe, tem um encontro marcado aqui comigo no Empreender no Campo. Até o próximo programa.